Bom dia. Feliz sábado. Vocês estão bem? Acho que eu vou sentir falta de vocês. Primeira vez que eu vim para cá foi 2 anos atrás, e eu não fazia ideia do que eu ia fazer aqui. Não fazia ideia do que ia ser, de como seria essa experiência, quem eu iria conhecer. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu tinha uma visão muito pequena da vida. E um dia alguém falou que estava estudando inglês, e eu falei assim, para que eu vou querer aprender inglês, se aqui no Rio de Janeiro ninguém fala inglês? E quando o Senhor me chamou para ir para o colégio, e eu fui para São Paulo, eu fiquei tão feliz e pensei assim, como é que Deus é, né? Deus vai me enviar lá para São Paulo, e achando que eu estava indo para muito longe de casa. Quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu falei assim, caramba, Deus é incrível. E eu fui para a Índia, fui para a China, para os Estados Unidos, agora para a Austrália. E eu só olho para Deus e falo assim, por que eu, Senhor? Eu não mereço nada disso, sabe? Eu queria agradecer muito a vocês aqui por ter me recebido. Eu senti na pele o slogan dessa igreja, de que somos a sua família. Eu acho que eu nunca fiquei tão mal de ir embora de algum lugar. Eu não tenho esse problema, eu sou meio frio com essas coisas, porque a gente já espera que a gente chega para ir embora. Mas eu realmente estou muito sentido aqui. Eu queria agradecer ao pastor Barroso e a Elisete por ter me recebido, por todas as vezes que eu tive que dormir lá, de sábado para domingo, e a Elisete de manhãzinha saindo para trabalhar, para ir tocar, e falava assim, olha, pega o que você quiser aí na geladeira, que eu tenho que sair. Queria agradecer a minha família, a minha mãe mais nova, a tia Zi e o tio Paulinho, que me receberam. Quem conhece eles sabem que ali não tem meio termo, eles amam de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Queria agradecer ao Leandro por ter aturado minhas ligações aí, que eu não sabia o que fazer, para onde ir. E eu sempre ligava para o Leandro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E o Leandro foi um dos grandes incentivadores que me ajudou a trazer a minha irmã para cá. Quero agradecer aos jovens, as minhas primeiras ovelhas, depois que eu me formei. Queria pedir desculpa, que eu sei que eu errei muito, mas eu estou só no início do ministério. Eu vou errar ainda muito mais. Que Deus nos abençoe. E eu vou voltar. Eu estava orando, pedindo a Deus para me mostrar o que eu deveria fazer. O meu plano principal era ir para Andrews. E eu não tinha dinheiro. E falei, Senhor, ou aparece o dinheiro, ou o Senhor me dá um novo plano. Um dos jovens me marcou numa vaga para a Austrália. E eu não sei o que aconteceu, mas o meu coração começou a arder. E eu falei assim, eu vou aplicar para esse negócio. Eu sou cadastrado no site de voluntariado da igreja, e toda semana eu entro para ver se tem alguma coisa, e eu já vi vários chamados assim, que eu acho muito legal, e eu falo, olha, eu vou para esse, eu vou para aquele, mas eu nunca senti o que eu senti quando eu vi essa vaga, e eu apliquei, e deu tudo errado, porque era tanta coisa que eles pediam, e eu então fui mandando, tinha um amigo meu que trabalhava na divisão, e eu mandava para ele falava, Pito, está tudo errado, manda de novo. E eu mandei umas 5 vezes assim para a divisão.
E aí chegou na divisão da Austrália, eles falaram, olha, está tudo errado, tem que mandar de novo, e eu mandei de novo, e foi aprovado pela divisão, chegou na igreja, e então eles começaram a me mandar mensagem e tudo mais, e aí o pastor falou assim, olha, a gente quer fazer uma entrevista com você, e de repente eu vi o pastor me ligando, e eu falei assim, Senhor, como é que eu vou atender esse negócio em inglês agora? Mas não é um inglês qualquer, não é um inglês de Silver Spring, não é um inglês de Baltimore, é um inglês da Austrália. We should keep in contact on Facebook, alguma coisa mais ou menos assim. E eu comecei a falar com ele, e ele falou assim, olha, a gente vai fazer uma entrevista com você. E então eu fiz uma conferência lá, 4, 5 pessoas. Eu fui escolhido pela igreja, precisava do visto e pedi um monte de coisa, até o meu histórico criminal do Rio de Janeiro me pediram. Foi o documento mais difícil. Deu tudo certo, eu estou indo dia 10, vai ser uma experiência com certeza incrível. Eu já recebi várias ligações da igreja, dizendo que eles já estão me esperando, que eles estão bem felizes, vão cuidar bem de mim. E eu fico pensando, por que eu, Senhor? Eu nem mereço. Mas é porque na dinâmica de Deus, é assim que funciona. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para onde Ele quer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem somos cada um de nós para que o Senhor nos conheça pelo nosso nome? Quem somos nós para que o Senhor nos ame? E sabe qual é o pior de tudo? É que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe todos os nossos defeitos, mas ainda assim o Senhor nos ama. Obrigado, Pai. Toma a nossa vida em Tuas mãos e faz dela o que o Senhor bem entender. Que a nossa vida, que a Igreja Brasileira de Washington sirva somente para refletir a Tua glória, Pai. Que esse seja o propósito maior da nossa vida e da nossa igreja. Nos abençoe agora no texto que iremos estudar. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está no livro de João, capítulo 1. Ficou muito triste a igreja, né? Olha para o lado aí, dá um abraço em alguém aí para dar uma disfarçada, aperta a mão do pessoal aí, ó. Já cumprimentou a pessoa, ficou um clima muito pesado. Olha para a pessoa que está do seu lado, ó, vamos ficar felizes. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, você é muito bonito. Não, fala com convicção, fala, olha, você é muito lindo. Agora fala assim, olha, mas eu sou muito mais. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, você é um pecador. Agora vira e diz assim, mas eu sou muito mais. Esse é o início da nossa conversão, quando a gente reconhece que todos nós somos pecadores. E a partir do momento que nós reconhecemos os nossos pecados, nós então percebemos que precisamos da graça de Deus. E se o Senhor pode me alcançar, Ele pode alcançar você também. Eu estou no livro de João, no capítulo 1, no verso 43. Eu vou ler aqui 8 versos, vocês vão me acompanhar e vão manter a sua Bíblia aberta, ligada no aplicativo da Bíblia, Angel. Ok? Eu conheço meus jovens. Verso 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê.
Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você já recebeu uma notícia boa? Já ficou sabendo de uma coisa muito boa que aconteceu? Geralmente, quando a gente ouve uma notícia boa, quando a gente está muito feliz por alguma coisa que aconteceu, a nossa tendência é contar isso para as pessoas que estão ao nosso redor, para aquelas pessoas que torcem pelas nossas vitórias. Então, quando a gente recebe alguma resposta que as pessoas estão esperando junto com a gente, porque isso é família. Família é quando a gente espera junto. Igual o bebê do Rafa e da Camila nasceu. Eles estão muito felizes, mas a gente também está, porque nós também estávamos esperando isso. Então a gente sai contando para todo mundo: olha, aconteceu isso, deu certo, olha, ainda não foi dessa vez. Isso é notícia boa. O texto que a gente acabou de ler diz que Filipe recebeu uma notícia boa. Filipe encontrou o Messias. E então Filipe, naquele coração do primeiro amor, sai correndo para contar para o seu melhor amigo, Natanael. Essa história se passa na Galileia. E eu queria que vocês imaginassem o que está acontecendo na Galileia. Um período de silêncio profético, ninguém ouve falar em mais nada de profecia, não se levanta nenhum profeta, não se levanta ninguém para anunciar, e de acordo com os estudos proféticos, o Messias se aproxima, está chegando a hora, de repente levanta João Batista e começa a pregar de que o Messias está vindo, mas até agora nada, não aparece ninguém. E Filipe então começa aquela espera, Natanael começa aquela espera toda, talvez tenham ouvido muitas vezes João Batista falar, e de repente Filipe é o primeiro e se encontra com Jesus, e Jesus fala para Filipe assim: segue-me. De prontidão, batendo o olho, Filipe olha e fala assim: é o Messias, e ele começa a seguir. É muito legal porque Filipe, ele aceita a mensagem e já sai para pregar da mensagem. Já pensou que sonho? Uma igreja que aceita a mensagem e já sai para pregar da mensagem. Ellen White diz no Desejado de Todas as Nações que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água da vida, ele vira uma fonte dessa água. Ela diz mais assim, se cada um de nós fôssemos missionários vivos, a mensagem para esse tempo seria proclamada rapidamente. A gente no nosso grupo missionário, eu tive a oportunidade de fazer 2 missões, e a gente diz o seguinte: ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Só tem essas 2 opções. Quando o missionário olha para você, ou ele reconhece que você é um missionário, que você está fazendo essa obra, ou então você é alguém que precisa dessa obra. Você é alguém que é um campo missionário, alguém que precisa da semente do Evangelho. Talvez você tenha vindo aqui hoje forçado, talvez você nem queria vir. Talvez você tenha vindo aqui hoje por costume, acordou, o que eu vou fazer no sábado? Talvez você queria estar em casa assistindo a Copa do Mundo, mas não sabe por que veio aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, para você se tornar um missionário, ou então para você receber a semente da missão. O verso 45 diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem os profetas falaram. É muito legal o verbo usado aqui. Achamos é o verbo euriskei do grego, que é o verbo que acha aquilo que você está procurando. Existem dois verbos no grego para achar e encontrar. O primeiro é esse, o euriskei, é
Alguém aqui já perdeu a chave em casa? Ou eu sou o único doido? Eu sou o único maluco ou tem gente que me acompanha nessa? Eu às vezes chego em casa correndo, geralmente eu chego tarde lá do Uber, coloco a chave em casa e depois quando vou sair, fica naquele corre. Eu lembro quando era no Brasil, às vezes a gente ia sair no sábado de manhã e parecia aqueles negócios do Gugu, do Rodrigo Faro, que a família inteira começa a correr pela casa para procurar o negócio. Você fala, quem tem uma chave de carro? E a pessoa sai correndo para procurar onde é que está a chave. Já aconteceu com vocês? Vocês são tudo doidos, né? Não sou só eu. Então, de repente, alguém da família acha a chave e fala o quê? Achei a chave. Achou, encontrou aquilo que estava procurando. Esse é o verbo. Existe uma outra palavra, um outro verbo, que é você encontrar sem estar procurando. Quer um exemplo? Hoje agora vamos fazer o pôr do sol, mais tarde vamos sair, e eu vou passear. No meu último sábado aqui, eu vou lá para Washington, D.C. E aí, de repente, você tem uma ideia de passear também, e aí você está passeando na rua, você me encontra, você me acha. Lá em Washington, você fala assim, olha, eu encontrei o pastor lá em Washington. Você estava me procurando? Espero que não, senão eu vou ficar muito assustado. Se eu começar a passear e você começar a andar atrás de mim. Você não estava, lá no Brasil a gente fala, você esbarrou esbarrei com fulano, encontrei sem querer. Quando João usa a palavra, João usa o euriskei, achamos aquele que a gente estava procurando, achamos aquele que a gente estudava na Bíblia, o Messias que a gente estava esperando. Eles não era uma surpresa, não foi pego despercebido, eles estavam estudando, esperando a primeira vinda de Jesus. E Filipe reconhece o Messias e diz o seguinte, eu encontrei o Messias. Natanael, lembra que a gente procurava? Eu encontrei ele. E então Natanael fala assim, tudo bem, quem é? E no Oriente Médio, nos tempos de Jesus, era comum você apresentar as pessoas com 3 características, o nome, a família e a cidade. E ele diz, é Jesus, o filho de José, que veio de Nazaré. Num processamento rápido, Natanael vê que alguma informação não bate, porque segundo a profecia de Miqueias, o Messias deveria vir de Belém. Então ele começa a olhar, José filho de Eli, filho de não sei quem, filho de Davi, cheguei em Davi, primeiro requisito bateu, é da linhagem de Davi, é o trono. Agora, ele veio de Nazaré, e Natanael pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles sabiam que o Messias viria, eles estavam esperando, eles estudavam isso, mas pelos estudos da profecia, para Natanael, Jesus não poderia ser o Messias, porque o Messias precisava atender esses 2 pontos. E assim como os israelitas da Palestina tinham um preconceito com o pessoal da Galileia, o pessoal da Galileia tinha um preconceito com o pessoal de Nazaré. Era como se Nazaré fosse a Rocinha, entendeu? Fosse Duque de Caxias, aí, ó. É aquele lado lá que a gente olha e fala assim, olha, eu não quero ir para lá de jeito nenhum. É o Capão Redondo, para quem é de São Paulo. Eu fiz meu estágio do 4º ano lá no Capão Redondo. A primeira vez que eu fui pregar na igreja, se meu pastor estiver me ouvindo, ele sabe. Eu fiquei com tanto medo de entrar lá, eu falei assim, eu vou em nome do Senhor, né? Porque se der alguma coisa errada, é em nome dele que eu estou aqui. E eles tinham esse preconceito. E Natanael então vira e fala assim, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E agora você imagina, Filipe tentando explicar para Natanael, olha, não é bem assim, ele não é de Nazaré, nasceu em Belém, mas aí estava passando, foi um acidente, de repente ele estava indo lá para o alistamento, e aí nasceu no meio do lugar, ninguém esperava nada, mas foi em Belém, só que aí a infância foi em Nazaré, e agora eles vieram para cá, para Galiléia, ele está comendo. Imagina a confusão que ia fazer. E então, Filipe assim, ó, eu acho que numa sabedoria incrível, ele fala para Natanael assim, olha,
Cara, não vou te explicar nada. Vem e vê, porque eu achei. É muito legal quando você estuda alguns outros versos da Bíblia e você começa a ver essa palavra, achei. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida e diz que o pai achou a ovelha, é o mesmo verbo usado. O pai não encontra a ovelha por acaso, o pai ele vai atrás, o pai acha o filho perdido, o pastor acha a ovelha. Deus ele não fica parado enquanto você está perdido. Você que tem algum problema, alguma dificuldade, Deus ele não fica imóvel diante das suas situações. O verbo é o mesmo, é alguém que tem a iniciativa de ir procurar, de ir atrás, de buscar a ovelha que estava perdida, não importa onde seja. O pai que vai atrás do filho para encontrar, é alguém que está esperando encontrar, não é um acaso. Quando Deus se encontra com você, não é por acaso, não é porque vocês se esbarraram, é porque Deus está te procurando a todo tempo. E a iniciativa do homem de ir até Deus, ela tem uma resposta da parte de Deus. E então, Filipe diz para Natanael, vem e vê. Filipe poderia ter argumentado, poderia ter dado um estudo bíblico, poderia ter discutido religião, poderia ter feito talvez igual Jesus fez no caminho de Emaús, e ali apontar todas as profecias para mostrar que Jesus era realmente o Messias, mas Filipe numa resposta simples diz assim, vem e vê. E muitas das vezes, eu falei isso na escola sabatina, a gente quer teorizar o Evangelho, a gente acha que o Evangelho é teoria, e quando alguém pergunta para a gente, como fazer para guardar o sábado? O que é guardar o sábado? Como que você teoriza isso? Como é que você coloca num papel o que é guardar o sábado? Quando alguém pergunta para você, o que é ser cristão? Seria muito fácil evangelizar assim, a gente escreveria um livro do que é ser cristão e entregaria por aí. E todo mundo olharia e falaria, olha, ser cristão é uma coisa muito boa. Talvez o que falte da nossa parte é exatamente o que Filipe fez. Vem e vê. Você quer saber como guardar um sábado? Faz o seguinte, passa um sábado comigo. Você quer saber o que é ser cristão? Faz o seguinte, fica um pouco comigo. Você quer saber por que a minha alimentação é diferenciada? Faz o seguinte, almoça lá em casa hoje, janta comigo. Para muitas respostas que talvez a gente não consiga teorizar, a prática da nossa vida responderia. Mas às vezes é muito mais fácil escrever do que viver, parecer do que ser. E Filipe diz, vem e vê. E você vê Jesus fazendo esse convite várias vezes. Aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que tem fome, vinde e comei, vinde tomar e bebei, venha. Jesus fala, vem. Aquele que está cansado, aliviado, que está cansado, estressado, vem até mim, porque eu vou te aliviar. Isso é o Evangelho é experiência, é prática, não é teoria. Um certo homem andando pelo deserto, com fome, com sede, já pensando que ia morrer, ele encontra então uma cabana velha, abandonada, e na esperança de achar alguém ali, ele entra, vê um quintal sujo, com a grama alta, e uma bomba de água, enferrujada, sem nenhum sinal de água, e ele senta do lado e pensa assim, eu vou morrer, acabou, fim da linha. E quando ele deita assim, já para se entregar, ele esbarra e vê que tem uma garrafa d'água do lado da bomba de água, e ele então pega e fala assim, olha, uma garrafa de água, eu vou beber essa água. E ele, quando ele olha, ele vê que no rótulo tem um bilhete, e o bilhete diz assim, você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, e depois tem uma observação, faça o favor de encher a garrafa no final. E ele agora fica nesse dilema, eu deposito essa água da garrafa nessa bomba velha, enferrujada, que não tem nenhum sinal de água, ou eu bebo a água dessa garrafa, que mesmo quente, mesmo velha, ainda pode prolongar a minha vida, de repente eu consigo até terminar o trajeto. E durante aquele dilema, ele tem uma brilhante ideia, eu vou colocar
a metade da água. E ele então coloca a metade da água na bomba e começa a girar. E começa a girar, não sai nada. E agora ele pensa, já gastei a metade da água. Ou eu coloco o resto, ou eu bebo a metade. E ele lê o bilhete de novo e começa a colocar a água assim com uma pena e vai colocando, e no final ele diz assim, olha, eu desisto. Joga tudo ali e começa a girar a bomba. De repente, começa a sair um fiozinho de água. E ele vai girando, e a bomba começa a funcionar e começa a jorrar água fresca em abundância. E ele então começa a beber aquela água, ele enche a garrafa, bebe, lava o cabelo, lava o rosto, e começa a beber, feliz da vida, lembra do bilhete, enche a garrafa, pega na sua mochila uma caneta e escreve assim, mais uma observação, acredite, funciona, mas você precisa primeiro, e colocou em letras grandes, depositar toda a água, antes de poder tê-la de volta. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de metade, não existe meio cristão, meia transformação, meio milagre. Deus, ele faz a obra completa. Paulo diz isso, aquele que começou a boa obra, há de terminar. Deus não é igual a gente, que tem muita iniciativa de começar as coisas, os projetos, mas não tem nenhuma acabativa, que só começa e não termina nada. Quantas coisas eu já comecei na minha vida e não terminei nada, mas Deus não. Paulo diz, aquele que começa, ele há de completar, ele vai fazer a obra por completo, e esse é o cristianismo. Essa história ensina para a gente, que o cristianismo, ele precisa que você se doe 100%, não tem 99%, e aquele 1% fora, não existe isso, não dá, ou é 100%, ou é 0%, ou você está salvo, ou você está perdido. Esse é o cristianismo, prática, experiência. Você precisa doar tudo o que você tem, para que Deus possa te usar. Não é somente uma teoria, o verdadeiro testemunho, a verdadeira prática cristã, ela tem como finalidade levar as pessoas até Jesus. Vem e vê, mas não vem ver o que eu faço, não vem ver o que eu faço da minha vida, vem e vê a Cristo. Olha, Ele é o Messias, é levar as pessoas a conhecer o verdadeiro Messias. É isso que Filipe fez com Natanael. Eu lembro quando eu comecei a fazer uma dieta um tempo atrás e comecei a voltar para a academia, eu fui super animado. Quem já participou de academia, essas coisas, sabe como é que funciona. Eu cheguei na academia, você tem que comprar uma roupa especial, né, para você se sentir mais feliz. Então você se veste como um bom atleta, você prepara, marca uma segunda-feira, porque dia de começar a academia é segunda-feira, não sei quem definiu isso, mas é segunda-feira, e fui naquela segunda-feira então malhar. Preparei o meu shake, minha bolsa, fui para a academia, 1h30 lá dentro, supino, tríceps, vai, ferro para um lado, ferro para o outro, saí todo dolorido, cheguei no banheiro da academia, dei aquela olhada no espelho, sabe o que tinha acontecido? Nada, nada. Fui no dia seguinte, mudei a série, costas e bíceps, fui lá, comecei a malhar, mais ferro, mais exercício, mais músculos doendo, cheguei no banheiro da academia, olhei no espelho, sabe o que tinha mudado? Nada. Mais um dia, nada, mais outro dia, nada, e um dia, eu fui colocar uma roupa e estava um pouco mais folgada, e aí eu entendi, que não é um dia que faz a diferença, mas é o processo, é a constância, assim como na nossa vida cristã.
Eu entrei na igreja hoje pela primeira vez, voltei para casa, ouvi a mensagem, um sermão foi maravilhoso, levantei minhas mãos, disse glória a Deus, Deus é Pai, olha, tudo dando certo. Você vai voltar para sua casa hoje, vai se olhar no espelho, sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. É por isso que a gente continua pecando. E a gente se sente tão mal por isso, porque a gente espera que o Evangelho seja uma mágica na nossa vida, de que vai transformar, de que quando eu entro naquela água e me levanto, a minha vida foi transformada, e nada mais de errado vai acontecer. Quantas igrejas pregam isso? Venha para a igreja e pare de sofrer. E aí eu olho para a história dos discípulos, e vejo como assim para de sofrer, se um perdeu a cabeça, o outro foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, um foi crucificado de cabeça para baixo, de acordo com a tradição da igreja. Como assim pare de sofrer? Não é um dia que transforma, não é porque você hoje levantou cedo, fez a sua meditação matinal, você leu a sua lição, estudou a Bíblia, veio para a igreja, ouviu um sermão, que isso aqui vai transformar a sua vida. Não funciona assim. Você pode voltar para casa, pode se olhar no espelho, pode se ajoelhar, e sabe o que vai acontecer hoje? Nada. Nada. Se você não continuar esse processo, se você não der continuidade, todos os dias, praticando, um dia você vai olhar e vai falar assim: aconteceu alguma coisa na minha vida, eu estou diferente, aquilo que eu tinha vontade, eu ainda tenho vontade de fazer, mas eu tenho uma outra vontade tão mais forte de não fazer, que eu não sei o que está acontecendo comigo. Isso é a natureza espiritual, que está sendo alimentada, dia após dia, e assim como na academia, a dieta vem com o processo, a dieta espiritual também é um processo de fortalecimento, dia após dia, e então ela vai acontecendo, e vai vivendo, e assim acontece na nossa vida. Tiago fala, não sejamos somente ouvintes da palavra, sejamos também praticantes, colocar aquilo que a gente sabe em prática. Natanael, mesmo duvidoso, Natanael aceita o convite de Filipe, e ele vai para ver, vai tirar a prova dos 9, como diz um bom carioca, ele diz assim, vou pegar minha água aqui, ele diz assim, vamos ver qual é que é. Já ouviram isso? O carioca, ele fala assim, vamos ver qual é que é, né, para ver se o negócio vai funcionar mesmo, e tudo mais. Como eu falei, a atitude, a iniciativa, quando o homem dá um passo em direção a Deus, essa atitude nunca passa despercebida aos olhos do Senhor. E Jesus, ao ver Natanael se aproximando, Jesus faz uma declaração: esse é um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, um israelita de verdade, alguém que procura. Interessante que Natanael, no verso 48, diz assim, perguntou Natanael, de onde me conhece? Quem acha que Natanael foi grosso com Jesus aqui? Quem acha? Imagina, Jesus fala para você, olha, você é um israelita de verdade, você é uma pessoa firme, um crente, e você vira para Jesus e fala assim, de onde você me conhece? Tinha nem Facebook naquela época, tinha nem Instagram, como é que você me conhece? Nem me segue? E Natanael dá uma resposta, e Jesus diz para ele, olha, quando você estava debaixo da figueira, é de lá que eu conheço, eu já tinha te visto. Flávio Josefo, um escritor do primeiro século, diz que naquele tempo de Jesus, se levantaram algumas pessoas, antes e depois, dizendo que eram o Messias verdadeiro, o libertador. Um deles, inclusive, conseguiu juntar mais de 30 mil seguidores. Imagina a cabeça das pessoas que estudavam a profecia, de que sabiam que o Messias viria naquele tempo,
Satanás, de alguma forma, tentou confundir as pessoas, assim como Jesus nos alertou de que isso ia acontecer no fim dos tempos, que muitos se levantarão em meu nome, alguns vão fazer milagres, alguns vão fazer prodígios, e se possível vão enganar até os escolhidos. Imagina Natanael, quantas vezes Natanael foi tirar a prova dos 9, e olhou e falou assim, esse não é o Messias. Esse não é o Messias. E agora mais uma vez, Filipe vem e diz assim, vem e vê. E Natanael, Senhor, mais um. Ellen White diz que Natanael, ao receber esse convite, vai para debaixo da figueira, que era onde os judeus tinham costume de orar. E eu acredito que Natanael foi ali. Eu não li em lugar nenhum, isso é coisa minha, pensamento meu. Natanael orou assim, Senhor, mais um Messias, mais uma vez, mais alguém tentando enganar, eu estou indo lá, Senhor, porque eu quero encontrar o Messias, eu quero encontrar o Mestre, o prometido, a estrela de Davi, mas Senhor, se não for esse homem, se não for esse tal de Jesus, que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele, Senhor, não me deixa ser enganado. E Natanael vira para Filipe e fala, vamos lá. E Jesus então, mais uma vez a gente volta para essa cena, Jesus olha e diz, está aí um verdadeiro israelita. Natanael devolve, de onde você me conhece? E Jesus diz assim, quando você estava orando na figueira, eu estava te ouvindo. Quando você estava pedindo revelação, eu estava te escutando. Quando você estava debaixo da figueira, eu já te conhecia. Jesus, ele tem um conhecimento prévio da gente. E sabe o que é mais legal? É que mesmo sabendo quem a gente é de verdade, ele ainda nos aceita. Alguém que já foi enganado, já foi decepcionado, já foi desiludido? Só eu de novo? Ou mais alguém aqui já foi enganado, desiludido? E eu ficava pensando assim, se eu soubesse disso antes, eu não tinha nem me aproximado dessa pessoa. Olha, essa pessoa me fez tão mal, que se eu soubesse disso, era melhor nem ter conhecido essa pessoa. Mas Deus é diferente. Deus, ele sabe quem a gente é de verdade, todo o nosso mal. Mas ao contrário, de se afastar, ele se aproxima da gente. Tem misericórdia de nós, Pai, porque imagina, que complicado. Jesus, ele fez isso algumas outras vezes no ministério dele. Para a mulher samaritana, ele disse assim, olha, bem disseste que tu não tem marido, eu já te conhecia. Para Pedro, ele diz assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes, mas eu ainda te amo. Na mesa da ceia, ele falou para Judas e para todos os seus discípulos, um de vocês aqui é o diabo, alguém aqui vai me trair. Para Maria e para Marta, ele falou, olha, fica tranquilo, Lázaro está só dormindo. Isso é para que o poder de Deus, a glória de Deus se manifeste. Jesus, ele tem um conhecimento prévio. Jesus, ele sabe de tudo o que vai acontecer. A gente não precisa temer. Os pássaros não têm paraquedas. E a gente também não precisa. Porque a gente tem um Deus, uma mão poderosa que nos sustenta. Jesus conhecia quem era Natanael. E a afirmação de Jesus para Natanael faz com que ele reaja de uma forma que não poderia ser diferente. Ao ver a resposta direta de Jesus, não lhe restavam mais dúvidas de quem Jesus era. E Natanael responde, no verso 49, Mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus quase que responde dizendo assim, você está brincando, agora que você percebeu? Que legal. E ele diz assim para Natanael, calma, você está dizendo isso, só porque eu falei que eu te conheço? Só porque eu ouvi a tua oração? Parece que você nunca leu o Salmo 139, que diz, tu me sondas e me conheces, esquadrinha o meu andar, sabe tudo, sabe quem eu sou. E agora, você com toda certeza que sabe que eu sou o Filho de Deus, o Rei de Israel,
Você imagina ouvir de Jesus essas palavras agora? Coisas maiores verás. Essa é a mensagem que eu queria dizer para você nessa manhã. Ainda não acabou. Ainda não é o fim. Deus ainda tem muito mais para você. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas Deus, Ele tem muito mais. Eu gosto muito da história de Elias, quando Elias manda o servo ver da chuva, que ele está enfrentando os profetas de Baal, e então ele pensando na chuva que viria, e então ele fala para o servo, vai lá olhar. E eu já contei isso várias vezes, e o servo vai lá, olha a primeira vez, volta e fala assim, ó, nada, o céu está limpo. E ele fala assim, vai mais uma vez. E ele vai lá olhar, céu limpo. Terceira vez, limpo. Quarta vez. E na sétima vez, o servo volta, já cansado de tanto ir, quase dando um trabalho na previsão do tempo, está vendo que o céu está limpo, quando escurecer vai todo mundo ver, ele diz assim, olha, tem uma nuvem, e Elias fica animado, ele fala assim, mas não se anima não, porque a nuvem é tão pequenininha, que é do tamanho da mão de um homem, e Elias diz assim, manda arrumar as barracas, porque vai vir grande chuva. Às vezes a gente espera um sinal tão grande da parte de Deus, mas o sinal para uma grande chuva é uma mão do tamanho da mão de um homem. A gente fica esperando coisas milagrosas acontecerem para a gente dar um passo na nossa vida. A gente fica esperando o fim dos tempos, os últimos sinais de Mateus 24 acontecer, para que a gente se transforme em um cristão de verdade, para que a gente possa pregar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, quando o que a gente precisa é um sinal pequeno. Você quer um sinal pequeno? Está aqui, ó. Eu sou o sinal, vai dar certo na tua vida. Deus, Ele vai completar aquilo que Ele começou na tua vida. Você não veio hoje aqui por acaso, o Espírito Santo te trouxe. E eu tenho plena certeza de que o Espírito Santo está me usando, porque se não fosse por Ele eu nem estaria aqui. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. E mesmo assim, Ele nos aceita. Vai dar certo, aquele que começou a obra vai terminar. Jesus falou, coisas maiores você verá, e ele então termina dizendo, em verdade vos digo, que você vai ver o céu aberto, e faz uma referência clara, à escada de Jacó, os anjos subindo e descendo. Ele fala, mais do que isso, eu sou a intercessão, entre o homem e Deus. Acabaram os seus problemas. Eu conversei com a minha irmã um dia desses sobre os nossos problemas, e eu tenho uma teoria muito legal, que eu penso assim, o meu maior problema, quem trouxe ele para a minha vida foi Adão, que foi o pecado. Esse é o meu maior problema, o pecado faz separação entre o homem e Deus, esse é o maior problema da minha vida, eu estou separado de Deus, e sabe qual é o verdadeiro problema? É porque a minha natureza não tem vontade de se reaproximar. Esse é o meu problema, é essa droga dessa natureza pecaminosa que eu tenho, que faz eu me afastar de Deus. Falta de dinheiro, para onde eu vou morar, como vai ser, o que vai acontecer, isso não é problema, isso é pequeno, perto da separação que eu tenho de Deus, do meu Criador. Mas Jesus, Ele fala assim, ó, você vai ver coisas maiores, e o seu maior problema, eu vou resolver. Natanael ouviu isso, de que Jesus era a escada que os anjos subiam e desciam, Jesus era a escada que fazia intercessão entre o homem e Deus, e hoje, a gente não precisa mais temer, porque Deus, Ele conhece o nosso passado e o nosso presente, e nos promete um futuro ao seu lado. A cruz já aconteceu, Deus, Ele já resolveu o nosso maior problema, que foi na cruz. Você quer experimentar essa cruz? O pastor Amin Rodô diz o seguinte, aquele que quer ajudar na sua própria salvação, ele está pelo menos 2018 anos atrasado, porque tudo que precisava ser feito para você se salvar já foi feito na cruz. O nosso maior problema está resolvido. O que está tirando o teu sono? O que está te fazendo, o que está te impedindo de vir e ver o que Deus tem para você?
de aceitar a Jesus. É o quê? Qual é o problema? É porque você ainda não tem um trabalho? É porque você ainda não sabe o que você vai fazer no ano que vem? Você está na dúvida se você fica, se você vai, se você volta, se você chega? O que vai acontecer ano que vem? Onde é que você vai estar na próxima Copa? Se o Brasil vai ser campeão, não vai? O que tira o teu sono? O que te faz? Vem ver. Experimenta. Prática. Ouve Jesus falar para você nessa manhã: eu tenho coisas maiores para a sua vida. Eu queria contar uma história para eu acabar. Para eu encerrar. Uma vez numa classe de salva-vidas, um instrutor dando aula. Robson, me ajuda aqui. Nossa última vez, Robson. Não, me ajuda no piano. Deixa que eu prego. Eu termino o sermão. Eu comecei, fiz tudo. Vai vir agora só falar o final? Não. Numa classe de salva-vidas, então, o instrutor começa a ensinar como salvar uma vida. Como é que faz para salvar uma vida de uma pessoa que está se afogando? E ele então começa a explicar, ele fala assim: salvar uma vida é muito fácil. É a coisa mais simples. A pessoa está se afogando, eu vou ensinar para vocês em 3 passos como salvar uma vida. E ele diz o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer é tirar essa pessoa de dentro d'água. A segunda coisa é tirar a água de dentro da pessoa. E o terceiro passo é reanimar essa pessoa. Assim é o processo da salvação. Primeira coisa, a gente precisa sair do nosso contexto de pecado. E se fosse tão fácil. Eu trabalhei cortando grama. E arrancar alguma coisa, quando a raiz é dura ali, ó. Rafa tá rindo, sabe como é que é, né? Dá um trabalho. Imagina um pecado de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E Jesus falou: o nosso problema não é na copa das árvores, não é superficial. O nosso problema não é o que você vê. Se você olha para mim e vê um monte de problema, queria te dizer mais: eu tenho muito mais escondido. Eu tenho muito mais pecado dentro de mim. E Jesus falou assim: tem que tirar da raiz, tem que se desapegar, tem que lembrar que você está nesse mundo só de passagem, é sair desse contexto, e isso dói, puxar tudo, orar e falar: Senhor, eu não quero me desfazer disso, mas eu preciso, que seja feita a tua vontade e não a minha. É tirar a pessoa de dentro d'água, tirar a pessoa do contexto de pecado, eu me tirar do pecado, com a ajuda do Espírito Santo. E o segundo passo é o Espírito Santo trabalhando em mim. É eu tirar o pecado de dentro de mim, tirar o pecado da pessoa. É quando a pessoa se batiza, a nova natureza é plantada nela, mas a outra natureza pecaminosa ainda não é arrancada. E é por isso que a gente precisa reanimar, reavivar, fortalecer. E não tem outro. O segredo você já sabe como faz para reanimar. É Bíblia, é a palavra de Deus, é oração, é viver uma vida espiritual, é jogar fora as nossas vontades. O que você está precisando? Qual dos 3 pontos? Os 3 pontos. O primeiro, você precisa sair do seu contexto. Ou você precisa que o seu contexto saia de você? Ou você já está num contexto melhor, você já deu os primeiros passos, mas ainda não consegue dar o terceiro passo? Eu queria te fazer um convite. Vem ver. Vem ver o que Jesus tem para você. Jesus, ele tem coisas muito maiores para você. Jesus, ele tem planos que a gente não pode nem sonhar, que a gente é tão pequeno, que um dia a gente vai olhar para trás, e vai estar rindo disso tudo.
que as palavras de Jesus para aquele discípulo que foi conferir o que Jesus tinha para ele, seja uma realidade na nossa vida. Possamos acreditar de que Jesus ainda tem muito mais para cada um de nós, que os planos dele são infinitos. Que Deus te abençoe. Se alguns de vocês não estiverem aqui o dia que eu voltar nessa igreja, que a gente possa ainda ser irmão na fé, que a gente ainda possa ter a certeza de que um dia nós nos reencontraremos, que eu vou te ver de novo. Se não for assim, talvez mais bonito, transformado, num abrir e piscar de olhos lá no céu. Fiquem firmes. Não há nada que te possa impedir de seguir do lado de Deus. Deus, ele tem coisas maiores para você. Deus, ele já fez tudo o que você precisa. A gente ainda vai se encontrar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que privilégio é ouvir da Tua palavra, da Tua boca, que nós somos os Teus filhos. Num mundo desmoronando, tanta mentira, tanta maldade, tanta incerteza, nós podemos confiar de que o Senhor tem cuidado de nós, porque nós somos os Teus filhos. Que promessa maravilhosa que o Senhor nos dá quando experimentamos andar ao Teu lado, quando nos aproximamos, quando Te procuramos, temos a certeza de que encontraremos, porque a Tua palavra diz isso: aquele que busca vai achar. Pai, muito obrigado, porque mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo das nossas dificuldades, o Senhor ainda usa os pecadores, e é por isso que o Senhor pode nos usar, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, que mesmo sem entender nem um pouco do que é isso, nós acreditamos nessa manhã que o Teu amor e a Tua misericórdia nos alcança. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja de Washington, em nome de Jesus. Amém. E muito gostoso para hoje. Fiquem todos. Vamos orar. Deus, nosso obrigado mais uma vez pela mensagem que ouvimos e pelo almoço que foi preparado para este momento.
rogamos a tua bênção também, em nome de Jesus. Amém.